Djalma Turler é graduado em Pedagogia e bacharel em Direção Teatral pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especialista em Literatura Brasileira, mestre em Ciência da Arte e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense, UF. Realizou seu estágio de pós-doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e especializou-se em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona, na Espanha. Djalma também é professor permanente do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e professor associado 2 do Instituto de Humanidades de Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, UFBA. É vice-coordenador do NUCUS, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura e Sexualidade, também na UFBA, e atual coordenador adjunto acadêmico da Câmara 2, Sociais e Humanidades, da área indisciplinar da CAPES. Também é associado ao Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, colaborador do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da Universidade do Porto, em Portugal. É diretor artístico e dramaturgo da Ateliê Voador Companhia de Teatro, em Salvador. É autor de vários artigos e capítulos de livros sobre e queer. É um prazer enorme trazer Salvador e o teatro. Djalma Turler é graduado em Pedagogia e bacharel em Direção Teatral pela Universidade. E aí? Tá rolando? Que bom dia! Que maravilha que deu certo dessa vez. É verdade, a gente tem sofrido um pouco aí com o Instagram. Vou matar o Chico e a Renata de inveja. Exatamente. Tivemos, ontem a gente não conseguiu. O Chico foi difícil, mas acabou saindo. Mas ontem com a Renata a gente não conseguiu mesmo. E hoje é um prazer enorme estar com você aí, depois de passar aqui para a galera esse currículo incrível que você tem, que mostra que você, além de um grande artista, essa pessoa incrível que você é, preocupado com as questões da sociedade, preocupado com as questões que, mais do que preocupado, nos mostra os caminhos, através da sua pesquisa, de lidar na sociedade nesse momento complexo que vivemos, né, só para dizer que Mariana Moreno, Duda Voida, que são da companhia da Ateliê Voador, estão aí na live também. Obrigado aí pela presença. Vamos lá. Renata Mishari faz a seguinte questão para você, Di. Você tem atuação forte no Teatro do Rio de Janeiro antes de se mudar para Salvador. Você teve, né? Como é sentir esse embate em Salvador das expectativas e posturas artísticas? Como é para você as diferenças e semelhanças de lidar com o seu ofício em cidades diferentes? Essa é a pergunta da Renata. Aliás, Renata, que a gente, outro dia, aqui, bom, tem 2 anos talvez, a gente leu um texto dela aqui, o War, na ateliê. E ficamos com muito desejo de montar, mas acabou que as coisas foram se atropelando, mas fica aí, Renata, o nosso desejo de um dia trabalhar com o War, que a gente gosta muito, viu? Bom, Fábio, essa pergunta da Renata é interessante porque, bom, primeiro que a nossa relação aí no Rio de Janeiro com o resto do país, exceto São Paulo, mas com o resto do país, é uma relação de muita colonialidade, né? A gente não é preparado no Rio de Janeiro, nas escolas de teatro, nem no mercado profissional, a enxergar fora dos palcos dessas 2 cidades, uma vida potente, inteligente e rica. Então, foi com muito assim, susto que quando eu cheguei aqui em 2009, eu vi uma cena pulsante que a gente, no Rio de Janeiro, não tem noção, não tem conhecimento. Então, o primeiro choque é esse. A gente vive numa colonialidade, né?
Uhum. em relação aos palcos do país inteiro. Eu sei que também está aqui vendo a gente o Rick lá de Parnaíba, no Piauí, está aqui, entrou agora há pouco, com quem eu trabalhei o ano passado, e a gente vai esse ano viajar por uma espécie de palco giratório da região norte do país. Então, assim, é verdade, é uma vida, um texto muito bacana dele sobre o Torquato Neto, que é piauiense, né? Então, assim, há uma vida muito pulsante fora do Rio de São Paulo que eu não tinha a menor noção. Foi uma formação longa no Rio de Janeiro, né? Desde que entrei na faculdade de direção até sair, e toda a minha formação na pós-graduação, mestrado e doutorado, e o pós-doutorado em São Paulo, é uma formação que não te diz o quão esses cenários são potentes. Então, quando eu cheguei em Salvador, eu me deparei, foi a primeira realidade, por um choque de realidade. Ou seja, há um movimento teatral acontecendo independente de você. Então, foi um processo... Eu vim para Salvador muito tropicalista. Eu vim para Salvador repetindo uma frase de Gil no documentário sobre o tropicalismo, que é gostando de gostar. Então, eu não vim para Salvador com nenhuma hipótese contrária de que essa vinda para cá daria certo, né? Eu vim gostando de gostar. Foi assim que eu encarei a cidade, e acho que a cidade ela me devolveu assim em dobro essa minha entrada nela. Então, assim, quando eu cheguei na cena Salvador em 2009, logo em 2010 eu ganhei o edital da Funarte, da finada Funarte, um edital de montagem de espetáculos. E aí eu estava já dentro da universidade, dentro desse grupo de pesquisa que você citou, um NUCUS, né? Que algumas pessoas não falam NUCUS, elas ficam com vergonha de dizer, aí falam em UCUS. Não, é NUCUS mesmo. E eu dramaturgia e questões de gênero e sexualidade. E eu lembrei de uma peça que tinha visto em 1986, lá no Teatro Vila Lobos, no Espaço 3 de Vila Lobos, do finado Teatro Vila Lobos também, que era O Melhor do Homem. E aí eu consegui esse texto, foi uma montagem do Ulisses Cruz, que eu gostei muito de ver, e eram 2 atores, eu achei que podia fazer um trabalho de pesquisa, de leitura e de montagem, né? Então eu comecei a pesquisar o texto, e aí saiu o edital da Funarte, a gente se inscreveu essa montagem e ganhamos. Foi uma sorte, já ganhamos pela Bahia, né, em Salvador, e aí foi a nossa primeira montagem aqui em Salvador, e foi um cartão de visitas, foi como as pessoas conheceram a gente. Né? Ninguém me conhecia, ninguém conhecia aquele elevador, e foi como as pessoas passaram a conhecer o nosso trabalho. Então, foi muito interessante ter participado desse primeiro movimento, chegando com uma peça, que é como as pessoas acabam conhecendo a tua assinatura, né, o que você quer. Bom, e daí para frente, hoje a Ateliê ela é mais baiana do que carioca, né? Ela está mais tempo em Salvador do que esteve no Rio de Janeiro, e ela foi então trilhando esses caminhos que foram nos desafiando a conhecer o mercado. Uma coisa que eu acho que é muito bacana aqui em Salvador é que você pensa assim, qual é o maior ator dessa cidade? Aí você dá um nome, aí você pega o telefone, liga para ele, vamos marcar para tomar um chopp e ler uma peça, e você encontra com ele. Então, eu acho que em Salvador tem uma questão de proximidade que o Rio não tinha, por exemplo, né? Eu acho que o Rio eu acho que não vou ser leviano em tentar elencar aqui razões, mas eu acho que o Rio um pouco mais chato nesse sentido, né? As pessoas vizinhas da Rede Globo, talvez. Assim, eu acho que é mais difícil o trato aí. Eu senti isso quando eu voltei em 2015 ao Rio. Eu voltei para dirigir A Noiva do Condutor, com Marcelo Nogueira, Isabela Bicalho, Rodrigo Fagundes. Fizemos no Espaço dos Correios. Foi uma experiência muito legal, musical, que eu dirigi, com patrocínio ali do Estado, do município, na verdade, e dos Correios. Eu ficava na ponte aérea. Foi muito louco esse meu em 2015 por causa disso. Mas eu senti, nessa volta ao Rio em 2015, essa sensação estranha com os atores e produção. Por exemplo, eu tinha o texto era meu, era baseado no original do Noel Rosa, mas a opereta do Noel tem 20 minutos, 25 minutos. E eu ampliei essa opereta para 1 hora, 1h15. Então, eu tenho um texto de que aumenta
a Nuvem do Condutor, e uso textos do próprio Noel Rosa, músicas, inclusive, do Noel. E eu tinha uma crítica que o Caetano Veloso fazia ao Noel Rosa. E aí eu desconstruía a crítica do Caetano no texto, né? Desconstruía a crítica do Caetano a partir da história do Noel. Aí o elenco não quis fazer essa cena. Mesmo? Não quis. Porque disseram, o Caetano é nosso amigo, o Caetano não vai gostar disso. E aí eu fui convencido a tirar essa cena, porque o Caetano ia ficar bravo, sabe? O Caetano que ficou nu na peça de Zé Celso, nas Bacantes, ia ficar chateado com uma desconstrução do discurso. Então eu senti um pouco dessa sensação estranha na volta. Então isso eu acho que Salvador tem de potente assim, na relação com os agentes, né, da cena. A gente sabe quem é quem, a gente pode se aproximar com facilidade. Eu fiz isso com o Salmo 91, a minha segunda montagem, né? Eu perguntei assim, quais são os grandes atores da cidade? Já falando, eu trouxe ciclano. E todos eles vieram trabalhar no Salmo 91 comigo, né? Foi muito, muito bonita a experiência do Salmo 91, porque era uma experiência esteticamente curiosa, porque eram 10 monólogos feitos por 5 atores. Então eu peguei experiências de atores diferentes. Um ator mais tradicional, de escola realista, um ator mais pós-Dadá, um ator cômico, o Duda da Companhia e um estudante. Eu fiz uma cota para estudantes, e aí o Lucas Lacerda, que hoje mora no Rio, ele fez essa... E foi muito bacana, porque eu tinha 5 escolas diferentes juntas, né? E cabia a mim reger esses 5 talentos para buscar unidade na peça. Uma peça do Diego Carneiro Neto, um autor paulista, que teve uma montagem do Gabriel Vilela, importante, famosa. Foi a primeira montagem dessa peça. Mas, enfim, acho que é isso que eu responderia, Renata. Tem uma diferença da cena, que eu acho que é essa proximidade que você tem com os agentes que fazem a cena, né? E isso é muito estimulante. Que bom. Disponibilidade geral também do artista. Bom, você sabe onde eles estão, sabe? Eles existem de carne e osso. Que bom, que ótimo. Carne e osso e dendê. Sorte, porque a gente que é produtor, diretor, de fato, eu identifico, você falando, a gente identifica aqui essa dificuldade, sim. E é ótimo ouvir isso, porque o teatro, de fato, é múltiplo. E o Nordeste, que é tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, né, aqui dessa realidade que nos toma, traz esse discurso seu de que, de fato, a gente pode se rever, né? Outro dia eu li que acho que foi a Carolina Vergueis, fez uma antologia, assim, melhor a dramaturgia contemporânea. Você vê, os autores só tinham autores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, assim, tá errado esse título, tem que mudar esse título. Dramaturgia contemporânea do Eixo Rio São Paulo. Porque, né, você não pode. É desonesto que você coloque um título de dramaturgia contemporânea brasileira e coloque autores do Rio de Janeiro e São Paulo. Não existe isso. A gente tem essa grande preocupação mesmo, né? Aqui no diálogo, a gente também ficou pensando, não posso focar, porque a gente está a proximidade facilita também algumas coisas nesse caso, né? Um contato. E aí, quando a gente vê, a gente acha que o Brasil é o Rio de Janeiro, né? Que a gente fica representando esse eixo Rio São Paulo. E isso era uma verdade nos anos 80, né? Nos anos 2000, isso faz o menor sentido. E que bom que não. E assim, aproveita essa sua deixa, porque a gente o diálogo vai continuar. E a gente, assim, você já nos indicou coisas muito bacanas. A gente lembrou do Yamamoto, que já está aqui programado para gente. Que legal. Que legal. Do Rio Grande do Norte, né? E queria também chegar a artistas do Norte, Centro-Oeste também. E eu posso te passar, porque a gente tem um grupo do Nordeste reunidos no WhatsApp. Olha que bacana. Né? Nós temos aqui, como é que chama, meu Deus? Ursal. Teatro Ursal. Teatro Ursal, que são os grupos de teatro do Nordeste reunidos. Nós vamos fazer agora um grande movimento chamado Primeiro Festival Brasileiro de Teatro, eu acho que é esse o nome. Tinha até a logomarca e tudo. E ia ser lançado nas suas cidades, né? Nós vamos fazer aqui em Salvador, junto com o Teatro Vila Velha e com o Teatro da Barroquinha? O Gordo Neto. Mas aí a Covid entrou e parou tudo. Mas a gente está super, assim, pertinho aqui no Nordeste.
Fiz legal. alguns encontros na Paraíba, teve outro em Fortaleza, e a gente vai para esses lugares para pensar sobre a política para o teatro nacional. Que ótimo, que bom, muito bem. Que tomara que a gente consiga fazer com que essa galera se movimente para a gente ocupar aqui o Niterói em Cena, que, se Deus quiser, esse ano, apesar da Covid, vai rolar. Queria lembrar também que Djalma foi o primeiro diretor premiado no Niterói em Cena, com uma cena incrível, com vodka com maçã, né? Chegou aqui, pegou o espaço do Teatro Popular Oscar Niemeyer, refez o espaço, né, na cena. Isso é incrível e é muito bacana ter você aqui sempre por perto, que Djalma também é um dos nossos debatedores aqui no Niterói em Cena. Sim. E faz um diálogo muito bacana para a gente. Estão recebendo aqui uma mensagem dizendo para não esquecer do Norte. Exatamente é isso que eu estou falando. O Norte existe no Brasil e a gente está aqui aberto a receber artistas do Norte também, né, no nosso diálogo. Vamos fazer contato para a gente trazer o que acontece aí no Norte do teatro também. A gente precisa saber também. Faz parte da gente compreender também e dar voz, né? É o que Djalma faz aí com a cultura LGBT. Porque nós somos muito grandes, né? Aqui na Bahia nós somos 520 municípios. Já pensou isso? Você não tem uma ideia muito clara sobre o que esses municípios fazem, sabe? E aí a gente tem um defeito, assim, né? De pensar que o teatro baiano é aquele teatro em Salvador. Em Salvador, né? E, claro, né? Ele tem essa repercussão por ser capital, por ter, nos anos 80, uma importante companhia aqui, a Companhia Baiana de Patifaria. Ela levou para o país inteiro uma peça que eles faziam, a Bofetada, que está há 30 anos em cartaz. Incrível. 30 anos em cartaz, sem apoio público. Caramba. Você tem ideia do que é isso? É importantíssimo frisar isso nas escolas de teatro. Quando se fala a história do teatro brasileiro, ela não é uma história do teatro carioca. Sim, então essas micropolíticas regionais, elas precisam ser levantadas. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Vamos falar sobre a Ateliê Voador, companhia. A segunda questão parece uma entrevista, né? A segunda questão. A gente tem a pose de entrevistador. Passou maquiagem para diminuir a Eu também fiz maquiagem, até me depilei. Acabei com a entrevista agora, né? Virou já uma... Olha só, Ateliê Voador, companhia de teatro. Queria ressaltar vocês aí, e eu acho que isso também faz parte dessa pergunta, que a logomarca da Ateliê Voador, ela deixa em ressalta o A, T, o O e o R, né? Nessa palavra Ateliê Voador. Isso, de fato, deve ter uma significação. Tem, com certeza. Ótimo. Exatamente. O ator fica em evidência, né? Isso deve ter, vou pedir para você falar um pouco sobre isso. A companhia é uma das poucas companhias estáveis, com lógica de repertório, estética, núcleo fixo de atores. Aqui você acha que se deve essa trajetória e, para você, quais os principais trabalhos da companhia? Fábio, essa perseverança em criar uma companhia permanente com repertório, ela vem do tempo que eu era estudante de direção na Unirio. Eu fui um dos diretores, não sei depois como é que ficou, mas na época eu lembro bem que eu era o diretor que fazia pesquisa, eu era pesquisador da Tânia Brandão. Eu trabalhei com a Tânia há muitos anos. Incrível. Aliás, é um bom nome para chamar para cá, né, pro diálogo. Fica aí a dica, então, porque Tânia foi muito importante na minha formação como pesquisador. Porque eu era diretor e ela tinha praticamente alunos de teoria do teatro como pesquisadores, né? E eu era diretor e fazia com ela o trabalho que os teóricos faziam. E ela me dava, por causa disso, os diretores. A gente trabalhava na época com a Companhia Maria della Costa. Até o livro foi lançado, é um livro lindo que ela lançou sobre a Companhia Maria della Costa, e eu trabalhava com os diretores que trabalharam na companhia. E foi daí que eu fiz o mestrado sobre o Flávio Rangel, né? O Flávio Rangel, que é o meu tema de dissertação, nasce do meu trabalho com Tânia Brandão. Então, essa ideia de companhia de repertório vem daí, porque eu ficava muito intrigado e fascinado ao mesmo tempo com aquelas companhias que eu lia. Eu acho fundamental para a formação do ator, Fábio, conhecer a sua história, né? Eu acho fundamental.
E isso me deu uma dimensão política da carreira muito rara, assim, porque você vê que pessoas passaram pela ditadura e fizeram e aconteceram. Então, você vê assim, a força que a nossa carreira tem, dá um estímulo grande, né? Então, isso me fascinou desde que eu era um estudante, um jovem estudante de direção teatral. E aí, eu montei ateliê, eu fui sair da Unirio e fui dar aula na Martins Pena, que é uma escola importante aí no Rio de Janeiro, né? Uma mais antiga da América Latina em formação de atores. E eu fui muito fresquinho da aula na Martins Pena. E foi, para mim, um dos maiores exercícios que eu fiz, porque e talvez daí nasça a ideia da companhia ter esse nome, né? A valorização das primeiras letras da ateliê e as últimas do voador, e fortalecer a ideia do ator, porque foi da minha experiência como professor de interpretação que nasceu meu fascínio pelo ator. Né? Eu faço teatro por causa de atores. Essa é a minha eu faço por causa de ator, não faço por causa de mais nada. E talvez por isso eu acho que o Nova Rinat, que é um filósofo, um homem de teatro, um multiartista francês, serviu tanto de inspiração para a companhia quando ela foi criada. E foi criada na Martins Pena. Eu era professor, André Carvalho era o ator dessa turma, e Adriana Rabelo era uma ex-colega da Unirio. E a gente se aproximou, né? Eu fui esse elo entre os dois, e aí a gente conheceu o Lustre, assim, eu apresentei o Lustre para ele. É um texto de um velho amigo que hoje é professor na FMG, Antônio Delbrando. E aí a gente criou o Lustre. Eu estava fazendo doutorado nessa época, então ele nasceu, o Lustre nasce como uma resposta prática do que eu discutia, que era uma certa, que eu sentia como professor da Martins Pena, uma certa desauratização do ator. Eu que vinha com essa escola de formação da Tânia, pensando em como ator brasileiro era isso e aquilo, através dos grupos, eu sentia na Martins Pena um certo desdém com essa formação. E aí o Lustre vem como uma espécie de resposta a isso. É um pouco babaca isso até hoje, eu acho, um pouco utópico, um pouco babaca, ingênuo, mas essa era a sensação. O Lustre era um exercício muito rigoroso do trabalho do ator. E aí a companhia nasce com esse trabalho lá em 2003, com André Carvalho e Adriana Rabelo. E aí a gente queria um espetáculo que a gente não tinha ideia do que era, né? Porque ele rodou o país inteiro, ele foi visto por mais de 8.000 pessoas, ele foi um sucesso. Fizemos papo giratório, ele foi uma coisa impressionante pra gente. Ele foi essa... Olha, vocês têm aí um caminho pela frente. Aí a gente, na verdade, o Lustre era, naquele momento, muito mais uma maneira de como fazer do que o que dizer. Quer dizer, era uma engenharia, uma técnica corporal tão complexa que a gente dizia para as pessoas assim, olha, para ser ator tem que estudar. Era essa a resposta, em boa medida. Mas o texto em si, ele não tinha muita importância. Ele era um trampolim, era um pretexto para aquele exercício dos atores. Só que aí fomos altamente enganados, porque quando você junta, né, aquelas palavras do Antônio com a potência dos corpos dos atores, você cria uma máquina. Uma máquina que a gente não tinha a menor noção do que era aquilo. Todo mundo muito jovenzinho, né? E aí você ia fazendo os festivais, você ia para cidades, papo giratório, você via as pessoas saindo chorando, desesperadas. E aí você dizia, nossa, tem alguma coisa aí que a gente não entendeu bem o que é. E aí eu acho que tem aí uma gênese de pesquisa, né? E aí eu fui pensar assim, por que é que o Lustre faz isso? Né? Porque não planejei, né? Então, por que ele faz isso? Aí fomos atrás de algumas questões e acho que a gente conseguiu elencar e, de alguma forma, estruturar aquilo que seria o trabalho da companhia nos próximos 17 anos, que é o que ela tem hoje. Então, bom, em 2009, ela permanece no Rio até 2009, quando eu migro para Salvador. E aí, eu sempre disse, e continuo dizendo, porque não mudou muito, nós somos talvez a menor companhia de teatro do Brasil. Né? Nós somos pequenos, porque eu acho que isso é um pouco de uma inteligência de sobrevivência, inclusive. Você fala, por que a gente permanece tanto tempo junto com o repertório?
Talvez por isso, de pensar que a gente, quando precisou, no Salmo 91, usar 5 atores, nós convidamos os atores. Agora nós vamos fazer um espetáculo em São Paulo, em outubro. Foi adiado para outubro, seria em maio agora, foi adiado para outubro. Nós temos 8 atores, então a gente convidou mais atores. Então a gente tem, sempre que precisa, a gente convida mais atores. Mas a nossa pesquisa é uma pesquisa para o tamanho que a companhia tem naquele momento. Ela quase sempre tem duas pessoas e, eventualmente, 3 pessoas. O Rafael Medrado, antes de ir para Portugal estudar, fazia esse trio com Mariana Moreno e Duda Voida. Quando o Rafa foi para Portugal, ficou Mariana e Duda, né? Então, a gente tem pensado nesse tipo de repertório. Agora, por exemplo, a gente, por conta de políticas públicas aqui da Bahia para a cultura, a gente que é incrível, né? Que é um trabalho já ressaltado, tanto pelo Chico quanto pelo Vitor, que lembraram do trabalho incrível que está sendo feito aí no governo do estado, né, para a cultura, pelos editais. A nossa companhia ela conseguiu se solidificar a partir de políticas públicas para o teatro. Né, um edital importantíssimo de manutenção de grupos e companhias, que manteve a companhia durante 2 anos, pagando salário para ator, dinheiro para montagem das peças, e era um dinheiro para a companhia estabelecer. A gente não precisava montar nada. Sim. A gente monta porque a gente acha importante. A gente não aguenta. Mas a gente não precisava montar nada. E a gente dividir com as pessoas também, que a gente aprende, né? Acho que é uma obrigação nossa. Mas agora a gente ganhou um edital aqui na Bahia para ir para 2 festivais, 2 na Argentina e 2 no Chile, durante 25 dias. A gente vai ficar fora com 4 espetáculos da companhia. Que incrível. E acho que você... Bom, é o solo de Mariana Moreno, que é uma mulher impossível. O solo do Duda, o outro lado de todas as coisas. O duo que eles fazem, que os outros sejam normal. E o Escorpião, o espetáculo que Marcos dirigiu em 2019, que tem o Duda e um outro convidado, né? Que Mariana faz participação remota, ela faz o filme, é um teatro-filme, né? É uma experiência que a gente fez teatro. Então, esses 4 trabalhos viajam, e seria agora em julho, mas foi adiado para outubro, por conta também do Covid. Nossa vida toda mudou por causa disso, né? Que incrível. Você falando isso, eu acho muito importante, porque assim, na live tem acompanhando muita gente aqui, a gente está sendo acompanhado por artistas do Brasil inteiro, eu já estou percebendo aqui. Gente importante, Carmen Frenz, eu adoro, um beijão aí. A Carmen, eu sou ainda, mas eu era fã absoluto da Rapunzel que ela fazia com Renato Simões. Isso aí, grande peça. E essas pessoas essas pessoas que estão acompanhando, essa ideia que tem em Salvador, talvez seja uma ideia para a gente trazer aqui na Câmara Setorial do Teatro e Circo, para levar, em Salvador não, na Bahia, no caso, né, que você falou. Levar lá para o Vitor e para a Câmara Setorial que uma companhia, esse edital de companhia, ele pode também estar aqui para a gente, porque se estabelecer em companhia não significa ter que estar fazendo apresentações a todo tempo. O pensamento, o momento de gestar essa companhia é importante, pelo que você está dizendo, né? Sim. Claro, precisa comunicar, é dinheiro público, a gente precisa estar fazendo comunicações, mas não necessariamente essa sanha em montagem, né? Que pode o produto não é o mais importante desse edital. Sim, bacana. Né? Bacana. E é um edital importantíssimo. Bom, então, respondendo essa pergunta, é isso. A Ateliê se transformou nessa companhia de repertório por conta dessas influências, né? E aí tem uma questão, acho que de logística mesmo, de inteligência, de perceber que a companhia ela não pode ter... Nós não temos o patrocínio da Petrobras. A gente não pode ter mais do que isso, né? E a gente caminha nesse sentido de amadurecimento. Uma pena que as políticas nacionais tenham sido abortadas todas, né? Porque a gente talvez estivesse naquele momento maduro de poder dar passos maiores, né? Mas como tudo paralisou, a gente está aguardando as coisas acontecerem de novo. Mas esse é o sentido da Ateliê hoje com o repertório. A gente pensa numa estética. E une a gente também, Fábio, é um pouco o entendimento desse papel nosso, né? Qual é o nosso papel nessa estética? Isso não significa que a gente não possa... Bom, a gente não consegue, evidentemente,
fazer um uso exclusivo desse ator, né? Então, os atores eventualmente vão fazer outras coisas, e sem que isso atrapalhe. Nós temos uma rotina de companhia, né? Nós temos uma sede, nós temos uma rotina de companhia. Então, as coisas não atrapalham, mas eles são livres para fazer outras experiências. Mas o curioso disso é que eles acabam carregando o repertório e o nome da ateliê, a marca, né, que a gente tem, de uma companhia que se preocupa com contradiscurso, que trabalha na contramão da normatividade. E uma vez, uma dessas pessoas foi fazer um trabalho e que tinha uma relação duvidosa assim, sobre racismo, né? E aí as pessoas começaram a me cobrar. Porque é que... Olha, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, né? Mas é muito, muito... Bom, eu acho que é um vacilo mesmo, né? Eu mesmo falei sobre isso, mas eu não posso ficar responsável por tudo que as pessoas fazem. Mas isso dá também às pessoas, tenho certeza, hoje, Mariana, Duda, especialmente, Marcos Lobo, uma relação assim muito, muito clara sobre o papel que a gente tem na sociedade com a escolha dos nossos repertórios, né? A escolha do repertório que você faz é em si uma escolha política, né? Legal. Vamos lá, outra pergunta. Lembrando que a gente está aberto aí à pergunta das pessoas que estão nos assistindo. Pode deixar sua pergunta aí e a gente vai, no terceiro bloco, responder as perguntas aí com o Djalma. O espetáculo de vocês, O Lustre, de Antônio Hildebrand, você já citou aqui, a companhia define o espetáculo como um fenômeno anônimo do teatro brasileiro. Como é que você explica isso? Eu falei um pouco sobre isso quando falei dessa ideia colonizada que nós temos sobre as produções. A gente rodou mais de 23 cidades, mais de 8 mil espectadores, e eu fico achando, assim, se fôssemos fazer uma métrica, né, qual espetáculo consegue esse tipo de retorno, né? Então, é um fenômeno anônimo porque ninguém sabe, não está escrito em lugar nenhum. Né? E é importante também frisar que nós não éramos os donos da voz, né? Hoje em dia a gente tem uma produção, eu peguei inclusive para mostrar para os nossos 28 participantes aqui, a gente também hoje é dono da nossa voz, a gente escreve, né, sobre aquilo que a gente faz. Então não precisei esperar nenhum grande historiador do teatro brasileiro reconhecer o trabalho que a gente vem fazendo. A gente lançou esse livro em 2017, foi onde nós fizemos 15 anos. E nesse livro tem, ele é um livro bilíngue, porque nós temos uma diretriz como companhia, né, de entrar no mercado latino-americano. Então, isso é diretriz de companhia. Isso acho que define também uma companhia, né? Assim, quais são as nossas metas? Sim. Nossas metas em 2020 é fazer uma peça em espanhol na América Latina. Então, todos os dois estão se formando em espanhol agora. Né? Então, isso significa metas. A tradução dos textos em espanhol foi também a partir de um edital da Funarte, edital de tradução de textos. Era só tradução, nós traduzimos e fizemos o livro. Né? São 3 peças e um estudo meu e do Duda sobre a companhia e um estudo de um pesquisador daqui da Estadual da Bahia que fez o pós-doc sobre o Diário de Janeiro, sobre a gente. Então, a gente traduziu isso. Então, a gente não precisa mais esperar hoje os grandes historiadores do Rio e São Paulo falarem sobre a cena baiana. A gente mesmo está falando, e por isso que é um fenômeno anônimo, porque as pessoas não têm noção do que significa isso, né? Do que foi isso. Né? Então, a gente brinca com isso, mas é uma crítica a essa ideia de colonialidade, né, do teatro no país. Você acha possível usar a crise atual como oportunidade de repensarmos nossas práticas cotidianas, ou seja, só praticar essas ideias aí essas questões levantam que essa crise sanitária está nos trazendo, elas vão reverberar nesses espetáculos? Vocês já estão pensando nisso? Isso é uma pergunta que a gente tem feito aqui para as pessoas, né? Como que diretamente isso vai chegar até nós, né? Como que o teatro vai lidar a partir disso? Eu tenho dúvidas ainda, se exatamente a questão sanitária vai reverberar, mas eu tenho certeza que as consequências da crise sanitária vão reverberar. É porque a gente tem sido obrigado a repensar algumas relações, né?
E acho que o teatro contemporâneo, ele é esse teatro que capta esse momento, né? O Agamben é um cara que ensina a gente a pensar sobre o contemporâneo dessa forma, né? Se você estiver muito ajustado ao contemporâneo, você está fora dele. Então, é preciso um certo desassossego com o contemporâneo para que você consiga enxergá-lo e enfrentá-lo. Então, não tem dúvidas de que a crise sanitária, os reflexos dela vão chegar até a gente numa clara tentativa de, por exemplo, reinventar o cotidiano. Você bem sabe, me conhece um pouco. Você passou o carnaval comigo aqui esse ano. Estou divulgando para todo mundo. A minha alegria anual o seu carnaval foi aqui e você me viu durante o carnaval estudando. Estudando, gente. Né? Você sabe o quanto eu gosto de ficar em casa. E ficar em casa é, para mim, um dos meus maiores prazeres. Mas eu tenho percebido agora, por exemplo, na Covid-19, uma diferença imensa entre você ser livre para arbitrar sobre estar em casa e você ser obrigado a estar em casa. Então tem uma diferença muito grande que tangencia um corte entre liberdades que é fundamental pensar. Então, eu não sei se pensar sobre a crise sanitária, mas pensar sobre os reflexos que ela causa na gente, certamente que sim. Certamente que sim. E, por exemplo, isso, né? A liberdade e a obrigação, ela tá clara nesse momento posto para a gente. Eu deixei de falar, só de ilustrar, porque na pergunta anterior você falava sobre os principais projetos da companhia, né? E, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de elencar, às vezes, isso. Mas não é uma frescura, não, um charme, não. Tudo é importante. Não é um charme, não. Mas é porque eu vejo alguns marcos, né? Então, eu vejo, por exemplo, que o Diário de Genê, ele é um marco. É um marco porque ele faz muitos festivais pelo Brasil e pela América Latina. Inclusive, ele coloca já teve em Niterói, no festival, e ele coloca ateliê dentro de um panorama de teatro de grupo. A gente alcança esse espaço com o Genê. Isso é um marco. A peça que vem depois, que vem antes do Genê, que foi o Salmo 91, ela foi importante porque ela internacionalizou a gente. Nós fomos para Miami fazer isso e ela, de repente, assim, não... E também um pouco de resistência política a isso, porque a gente tinha que fazer em toda ela em espanhol, né? E eu fiz ela metade em espanhol, metade em português. E isso foi uma decisão deliberada, não queria me submeter completamente a eles, né? Então, assim, tem essa importância. E ao longo da carreira, algumas peças, elas foram reforçando a nossa vocação para falar dessa política de normatização, e acho que a gente combina com os solos. Acho que a gente fez uma sequência de solos, né? Cada ator da companhia teve um solo, 3 cigarros e a última lasanha do Rafael Medrado, em seguida do Duda, com o Outro Lado de Todas as Coisas, e finalizando com Mariana Moreno em 2017, com Uma Mulher Impossível. Então, acho que esses 3 espetáculos também são importantes, e eu acho que o último que nós fizemos, que foi direção do Marcos Lobo, Escorpião, ele tem uma guinada assim, em linguagem que eu acho fenomenal. Então, se eu tivesse que elencar, eu elencaria esses 2 na ordem, né? O Salmo 91, Diário de Genê seguindo ele, depois os solos e o Escorpião. Acho que essa sequência, ela marca um pouco o repertório da companhia. Não à toa, são as peças, fora que os outros sejam normal, que vão viajar por esses festivais que eu falei há pouco para vocês. Ótimo. Beleza, vamos passar para o segundo bloco aqui. Eu acho que não vai dar tempo, porque a live encerra dentro de 10 minutos no máximo. Acho que menos de 10 minutos. E a gente volta... a gente volta para terminar com as perguntas das pessoas, que já tem algumas perguntas aqui bem bacanas para você responder. Bom, a gente faz um bloco agora que é uma reflexão, inclusive proposta pelo Djalma, agradeço pela reflexão, do Peter Paul Paubert, não é isso? Isso.
no livro Estamos em Guerra, publicado em maio de 2017. Ele nos pergunta como derrubar a corja de bandidos que sequestrou o Estado, o monopólio das corporações que o sustentam, sem entrar no jogo em que saímos vencidos de antemão, já impregnados pela lógica do adversário e suas paixões tristes. Como que você comenta aí pra gente essa questão levantada aí pelo Paulo? O Peter, eu conheci o Peter quando eu fiz o Papo Giratório com o Lustre e encontrei com ele em Cuiabá. Eles chamavam de Papo Giratório. E o Peter, além de ser um filósofo impressionante, ele tem um grupo de teatro, ele dirige um grupo de teatro de pessoas do manicômio, né? Que chamam EM. E o nosso papo lá em Cuiabá foi sobre essas relações de dirigir um grupo como o que ele tinha e eu com o ateliê, né? Os loucos diferentes, era um pouco essa a dinâmica. Eu acho, então, o Peter me provoca muito com essa citação, né? Eu estou escrevendo um texto agora que tento responder a isso. Porque eu acho, Fábio, que todo esse movimento da macropolítica brasileira atual, né, com esse governo que está aí posto, eles têm uma política de deixar a gente triste, né? Essa corja da qual fala o Peter. Então, e fica muito claro isso em todas as ações que esse governo faz. Eles vão deixar a gente triste. Então, eu fico... Essa reação precisa ser feita, né? Então, eu acho que a arte e o desbunde, eu acho que essas são as respostas que a gente precisa dar para o governo, né? Acho que a gente precisa rir disso, a gente precisa reverter, a gente precisa transformar essa carga de tristeza e desânimo que eles têm deixado sobre nós em desbunde. E nesse sentido, revisar a nossa história cultural, ir lá para os anos 70, né, que foram anos importantes também de uma conjuntura política parecida, né, similar. A gente, de alguma forma, esse fantasma da ditadura, ele está de volta. E você sabe disso, nem todos que estão aqui nos ouvindo sabem, mas eu fui censurado, ameaçado de morte no ano passado por um texto meu. Então, assim, nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Então, assim, de fato, a gente tem uma memória aí sobre a ditadura que está rondando a gente e que a gente precisa rebater isso. E acho que a maneira de rebater isso é a gente fazendo o desbunde e revisitar a história da cultura. É importante para que a gente possa pensar em como os nossos corpos, campos de batalha, podem devolver para essas pessoas, em moeda de alegria, o que eles nos dão de tristeza. Eu não sei, é um pouco essa... Você, como leitor assíduo aí do noticiário, que eu acompanho você sempre atento, você deve estar sabendo, essa direita nojenta, ela tem colocado a culpa do Covid-19 no carnaval, né? Eles têm coragem de dizer, esses vídeos que estão chegando, que se os prefeitos não impusessem agora a quarentena, mas tivessem cuidado do carnaval, em não ter o carnaval, nós não estaríamos passando agora por essas dificuldades. Ou seja, eles não têm... Parece que é óbvio que sabem a importância de tudo isso, mas parece que eles não conseguem compreender que o povo precisa de estar livre. Porque é um exercício de imaginação que a gente pode fazer aqui juntos agora. Você já imaginou essas pessoas pulando carnaval? Você imaginou aquela entourage do Bolsonaro pulando carnaval? Não é isso. Pois é. E a gente é tudo que eles odeiam, o que eles não podem ser, o que eles não têm capacidade de ser. É verdade. Então, tudo que eles não têm capacidade de ser, eles eliminam. Então, eles querem também eliminar a alegria, porque eles não podem ser alegres. É verdade. Concordo. E não é uma questão de vontade, é uma questão de impotência. Por isso eles são
tão medonhos, porque eles são incapazes, eles até podem tentar, mas eles são incapazes de conseguir alegria. Então, isso torna trágica essa existência. Perfeito, muito boa. Bom, eu vou agora passar para o próximo bloco, que são as perguntas das pessoas. Moreno está me dizendo aqui que faltam 5 minutos, então possivelmente não vai dar tempo, você ainda precisa deixar uma pergunta para o Márcio Vitor, que é o nosso entrevistado de amanhã. Tá? Então a gente vai fazendo e a gente volta. Rapidamente a gente volta. Esse horário... Avisa as pessoas para não abandonarem a gente. Não, exatamente. E assim, é incrível porque teve muita gente na live, gente importante, assim, claro, todos são, mas assim, nomes importantes do teatro brasileiro estiveram aqui com a gente. E a gente continua de qualquer forma, porque a gente está gravando a live e depois a gente vai botar no YouTube. A gente vai subir essa live para ficar lá, então a gente faz as ediçõezinhas, vai estar no Facebook também. A primeira pergunta diz o seguinte: os mínimos óbvios, que era um projeto de vocês, que iria acontecer agora no segundo semestre, estava aí durante o carnaval acompanhando vocês, seus estudos, a galera louca, as surpresas que você vinha me dizendo sobre isso. Vai acontecer? Como é que ficou aí? Qual é a programação de vocês? O Meninos Óbvios possivelmente ele não aconteça, Fábio, porque nós tínhamos um prazo para executar o projeto, nós tínhamos uma pequena verba do governo federal, da CAPES, e nós possivelmente não vamos conseguir fazer de novo, porque eu já tenho que prestar conta. Então, eu vou ter que devolver aquilo que eu não usei, e eu que usei para fazer, eu vou justificar, né? Mas, então, possivelmente ele não aconteça mais. Mas dentro desse movimento do Meninos Óbvios 2, tinha a estreia da primeira peça do ano, né? A Ira do Cordeiro, que é inspirado no texto do Paul Preciado, O Terror Anal, do Paul Preciado. E esse texto, isso vai manter, a peça vai manter. Que bom. Tá. Enfim, mas o diálogo a gente parou de trabalhar na segunda-feira e ela estrearia na sexta. Então estava toda pronta. Estava toda pronta para estrear na sexta. Já em fase de ensaios gerais, com todo o material, trilha sonora, e aí parou. Então essa a gente volta, não mais dentro da programação do Meninos Óbvios, mas volta. Mas a outra programação, que é uma pena, porque vinha gente muito bacana discutir com a gente, né? Vinha o pessoal dos Sátiros, o Rodolfo Garcia Vasquez ia fazer uma conferência para gente sobre teatro como contracultura, o Caio Prado, do Rio de Janeiro, do Não Recomendados, vinha participar de uma mesa redonda, ia fazer um show para gente. Então, tudo isso ficou abortado. Mas a Ira do Cordeiro vai acontecer. Que ótimo. Então, vamos lá. Próximo. As pessoas estão pedindo aí, durante a live, para falar um contato para a compra do livro, pessoas interessadas no livro da companhia. Que bacana, que bacana. Pode procurar a gente pelas redes sociais, Ateliê Voador Teatro, Instagram, Facebook, e e-mail, ateliervoadorteatro@gmail.com. Ótimo. E aí a gente custa R$30 e a gente dá um jeito de chegar à casa de vocês. Beleza. Tá bom? Tá. Djalma, Damascena perguntando para você. Damascena, meu aluno da Martins Pena. É isso. Como professor da Martins Pena, e qual a importância das escolas técnicas na periferia? Damascena, querido, um abraço para você. Tenho acompanhado também você aí na sua carreira, que daí acho que já se doutorou, né? Ou tá no doutorado. Eu acho fundamental, Alexandre, mas acho que as escolas de teatro, elas teriam que ganhar uma camada diferente, além da formação técnica. Eu acho que a gente hoje precisa, além do tecnicismo, que é fundamental, você bem sabe como isso é importante para mim, caro ao trabalho. Eu acho que a técnica é importantíssima para o ator, mas eu acho que hoje tem uma formação paralela que também não pode ficar de lado, que é uma formação crítica, política e cultural, que não dá para deixar à parte. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de formação técnica, em especial nas periferias, onde a gente percebe, pensar por um ponto de vista interseccional, né, onde esse teatro pode empoderar essas pessoas de forma muito potente
Então, eu acho que é fundamental, mas eu acho que é preciso pensar numa nova formação. Acho que só a técnica não dá mais conta, não. A gente tem que formar as pessoas de maneira política e cultural, né? Eu acho que é fundamental. Formação que eu, por exemplo, não tive na Unirio, né? A minha formação é uma formação técnica. Ela é uma diretocracia. Nunca me foi colocado para pensar sobre a sociedade, por exemplo, né? Ou sobre as minhas escolhas para direção. Ótimo. Nunca. Queria que você falasse, alguém pergunta também, a sua linha de trabalho sobre os solos. Há uma linha de pesquisa específica em todos os trabalhos solos da Ateliê? Sim, a gente chamou eles de solos menor. E tem a ver com uma ideia do Kafka, de literatura menor. Então, são solos que atravessam um pouco essas minorias sociais, né? Os três solos, de formas diferentes, trabalham com essa ideia, que tem a ver com toda a estrutura da companhia, mas a gente faz no solo do Rafa, a gente trabalha com uma ideia muito curiosa da diferença, né? Um cara que não tem uma mão, né? Então é possível você... E aí, você viu aí, né? O solo dele foi, né? Em Niterói. Então, assim, como é que você... Vi a barroquinha e vi também aqui. Como é que você vive com uma mão que é diferente do seu corpo, né? Então, brinca com uma ideia... Implantada, né? Implantada. E que é muito diferente da sua normal, né? Então, assim, como é que você convive com a diferença? É possível isso? Mariana fazia um solo, na sequência Duda, era uma homenagem ao Caio Fernando Abreu, quando ele fez 30 anos de morte. Então, a gente falava um pouco sobre essa relação que o Caio nos ensinou, né? O Caio tem uma pedagogia muito forte nessa ideia do homoerotismo, de como lidar com esses fantasmas que a sociedade não nos ensina, mas ela cobra e repugna isso. E Mariana Moreno com a questão da mulher, né? Bom, da mulher na sociedade não preciso dizer muita coisa, mas como é um enfrentamento diário de lidar com uma sociedade heterocentrada e com seus aspectos de crueldade com a mulher, né? Essa peça rendeu prêmios aí na Bahia, né? Rendeu. Mariana ganhou Melhor Atriz, é um prêmio, o mais importante prêmio aqui da Bahia. Mariana ganhou Melhor Atriz e fomos indicados à direção, dramaturgia, né? Dramaturgia, e espetáculo e direção. Foi muito bom. E ganhou, tem um festival no Piauí também importante, que ela também foi condecorada, em Ponta Grossa. Ela tem tido algumas respostas bonitas em relação a isso. É um trabalho muito especial. Eu queria muito que vocês trouxessem para Niterói esse trabalho, porque eu ainda não tive a oportunidade de vir, mas acompanhei o processo. Vamos ver se a gente vem esse ano para cá. Agora você precisa deixar uma pergunta para o Márcio Vitor, nosso entrevistado de amanhã. Tá, eu queria perguntar para o Márcio, na verdade é uma indagação, assim, queria que ele dissesse como é que ele consegue transitar entre alguns aspectos da carreira, né? Entre a participação na indústria cultural, na indústria de massa, a televisão e o teatro com trabalhos tão diferentes. Como é que ele anda nessa corda bamba de sobrevivência da carreira, fazendo peças de teatro, algumas muito fora da curva do mercado, e estando dentro da indústria também, né? Como é que é esse paradoxo? Como ele enfrenta e vence, né, esse paradoxo? Essa é a pergunta para o Márcio. Tá bom, querido. Tá bom? Muito obrigado. A gente ficou muito satisfeito com o resultado desse horário, de ter podido fazer com calma, né? Sem aquela... Pois é, que bom que deu certo agora esse horário. Exatamente. E aí agora a gente vai se reunir aqui, vamos analisar se a gente mantém o horário. Fernando Yamamoto mandou um abraço, diz que chegou agora, que vai assistir a live de novo. A live vai ficar disponível em 24 horas. Fernando, um beijo, Fernando. Passou por aqui Laila Garran, passaram por aqui pessoas muito bacanas aí, e fora todos os... Laila ia fazer a Noiva do Condutor, o elenco. Primeiro era Laila Garran e Tucandrada. Aí depois eles tiveram outros compromissos, precisaram sair. Muita gente também dizendo que tem a mesma vontade que eu, apesar de eu ter a felicidade de ir para aí sempre em fevereiro, mas as pessoas dizendo que tem a vontade de trabalhar com você. Se você revir aí na live, todo mundo querendo essa oportunidade, porque realmente o trabalho de Djalma, de Duda, de Mariana,
de Mayra, de Thales, de Marcos. É um trabalho muito específico. Sou muito feliz de ter vocês tão próximos e queridos assim como são. Muito obrigado pela essa participação. Mando um beijão a todos. Manda o pano, sim. Fique bem também por aí. Tá bom. E fique em Muito casa, obrigado. viu? Não Sim, obedeça ao presidente. Fique em casa. Tá ótimo. E lembrando para todo mundo aqui, vou me despedir de você, Dia, para você ficar tranquilo aí. Beijo a todos. Beijo. Obrigado pela atenção, pela companhia. Tá bom, obrigado, querido. Lembrando para todo mundo que a gente continua a série Diálogos em Cena. Sem tempo de acabar, tem muita gente bacana para passar por aqui. Dizer que a gente está com a campanha do Niterói Solidário, Niterói em Cena Solidário. A gente está, de fato, vivendo amigos nossos da classe teatral niteroense sem condição de sobrevivência, porque pararam de trabalhar todo mundo. Entrem no site do Niterói em Cena e a gente se compromete. Eu vou mostrar aqui para vocês diariamente o estoque de alimentos que estou fazendo e as entregas para que as pessoas tenham um pouco de dignidade nesse momento difícil, tá bom? Obrigado pela presença de todos, pelos amigos de Niterói, pelos amigos atores e artistas, dramaturgos e técnicos de todo o Brasil. E amanhã a gente vem com Renatinha Misrari no horário da tarde e vamos aqui definir como que vamos fazer com o Márcio Vito para, possivelmente em 2 tempos amanhã, o Diálogos em Cena. Muito obrigado e até lá.